Senhor, meus irmãos e meus amigos em Cristo Jesus. Sou eu, presbítero Kleber Gomes, da Assembleia de Deus, Tempo de Vitória, em Vista Alegre, aqui mesmo no Rio de Janeiro. Sou também representante da UMEM. A UMEM é a União de Militares Evangélicos da Marinha. E venho aqui, meus irmãos, trazer uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de Deus para você. Antes de tudo, eu peço você que se inscreva em nosso canal. Não deixe de se inscrever, isso nos ajuda bastante, meu irmão. Deixe aí o seu like, o seu joinha, como é dito, né, meus irmãos? E também eu peço a você que compartilhe este vídeo, compartilhe o máximo para que as pessoas possam ouvir e entender a palavra de Deus. Aí também tem um sininho, se você quiser dar um clique no nosso sininho, eu te agradeço em nome de Jesus. Meus irmãos, abra a sua Bíblia aí, por favor, no livro do Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 8, e a partir do verso 1, que diz assim, João 8, verso 1 em diante. Mas Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Pela manhã cedo voltou ao templo e todo o povo vinha ter com ele, e Jesus, sentando-se, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e, pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Amém? Até aí. Pai, nesta hora, Senhor Jesus, eu, em oração, venho pedir ao Senhor que Tu encha-me do Teu Espírito Santo, que possa levar a mensagem, Senhor Jesus, para aquele que necessita ouvir a Tua palavra. Usa-me conforme Tua vontade, meu Deus. Usa-me, Senhor Jesus, para a glória do Teu nome, para que as pessoas possam entender, Senhor, o Teu Evangelho, a Tua palavra, e que haja arrependimento, Senhor Jesus, que haja conversão, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Bem, meus queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus, a palavra de Deus aqui no início, ela nos fala de uma mulher pecadora, de uma mulher adúltera, a qual foi pega em flagrante adultério, e os fariseus então encontraram essa mulher e pegaram ela e levaram até Jesus, para que Jesus pudesse julgar essa mulher, para que Jesus dissesse se ela iria ser apedrejada. E só que isso, meus irmãos, era uma armadilha para tentar pegar a Jesus em suas próprias palavras. Queriam pegar a Jesus em alguma falha, porque os fariseus e os escribas, eles tinham inveja, tinham raiva de Jesus, até porque da forma e da maneira que Jesus pregava, porque Jesus ele pregava com autoridade, com sabedoria e autoridade, com aquele que sabe o que está pregando. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, então, para que nós possamos entender o texto da palavra de Deus, nós voltamos um pouco lá no capítulo 7 do livro de João, quando Jesus ele andava pela Galileia e não andava pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa das cabanas. E esta festa, meus irmãos, das cabanas,
Era uma festa que comemoravam o Êxodo. E por Deus ter libertado o povo de Israel do cativeiro egípcio, eles moravam em cabanas. Deus dava provisão a eles, o Senhor os alimentava com o maná do céu. Quando eles queriam comer carne, o Senhor enviava codornizes. Quando eles sentiram sede, Deus tirou água da rocha para matar a sede do seu povo. Jesus, ele andava, meus irmãos, pela Galileia, diz a Bíblia, que nem seus próprios irmãos acreditavam nele. Eles mandando que Jesus saísse de lá da Galileia e voltasse para a Judéia, para junto dos seus discípulos, porque, meus irmãos, ninguém que fazia o que Jesus fazia queria ficar em oculto, e isto provava que eles não acreditavam em Jesus. Mas, irmão, Jesus falava para eles que ainda não havia chegado o seu tempo, pois o mundo o odiava, meu irmão, porque Jesus, ele testificava as obras do mundo, que as obras do mundo eram má. O povo judeu, ele estava dividido, pois muitos acreditavam em Jesus, outros, porém, achavam que ele era um enganador. Todavia, ninguém falava abertamente de Jesus por medo dos judeus. Então, meus irmãos, Jesus vai ao templo e ele começa a ensinar, a pregar, a falar a sua palavra. Os judeus, então, se admiravam com a pregação de Jesus, eles ficaram admirados e comentavam uns aos outros, dizendo: como sabe este letras sem ter estudado? Os judeus, eles procuravam prender a Jesus, mas ninguém, irmão, lançava a mão nele, porque ainda não havia chegado a sua hora. Porém, muitos da multidão, como foi dito, creram em Jesus, acreditavam no Senhor. Os principais sacerdotes e os fariseus, eles mandaram até guardas para prender a Jesus. Jesus vai ao templo, então, meus irmãos, ele levanta-se e começa a pregar a sua palavra e começa a dizer: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Meus irmãos, a água que Jesus ele tem para dar, se você beber da água que Jesus tem para dar, você nunca mais terá sede. Se você experimentar da água que Jesus está te oferecendo, você nunca mais terá sede. A Bíblia nos fala que quem tem sede de justiça é bem-aventurado. Meus irmãos, Jesus está te oferecendo uma água para beber, a água da vida, a água que transforma, a água que liberta o homem do pecado, a água que faz com que o homem flui para a vida eterna. Glória a Deus, glória ao Senhor. Veja que Jesus, quando ele fala lá em João, no capítulo 4, verso 13 e 14, ele conversa com a mulher samaritana. E ele diz assim: todo o que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe desse fará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Meus irmãos, Jesus ele é a fonte de água viva. Jesus é o único que pode matar a tua sede.
Jesus, ele mata a sede do pecador. Ele é a fonte de água viva. Louvado seja Deus. E se você beber da água que Jesus está oferecendo, jamais você terá sede. Venha a Jesus e beba da água que Ele está te oferecendo. Porque se você tem sede, venha a Jesus e beba. Glória a Deus. Aleluia. Porque a água que Jesus quer te dar, nunca mais você vai beber. Nunca mais você vai ter sede. Aleluia. Porque Jesus, Ele te dá a água da vida, Ele te oferece a vida eterna. É esta água que Ele está te oferecendo, a vida eterna em Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor que Jesus disse assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, você será cheio do Espírito Santo, irmão. Se você crê em Jesus, como diz as Escrituras, aceitá-lo como Salvador de sua vida, de sua alma, você será cheio do Espírito Santo. Aleluia! Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Louvado seja Deus! Você receberá o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Você será cheio do Espírito Santo. As pessoas que ouviram a pregação de Jesus, irmãos, eles ficaram impactadas com aquela mensagem. Até mesmo os soldados que foram até o templo para prender a Jesus a mando dos fariseus, quando eles entram, escutam a pregação de Jesus e ouvem Jesus falar e pregar e anunciar o seu evangelho, aquilo toca no coração daqueles homens, eles ficam impactados com a palavra que Jesus pregava. Eles ficaram tão pasmados e impactados com aquilo, meus irmãos, que quando eles voltaram, louvado seja Deus, voltaram para os fariseus e chegaram lá com eles sem Jesus. Os fariseus então ficaram com muita raiva e perguntaram a ele: por que vocês não trouxeram Jesus para cá? Eles diziam para eles: porque nunca vimos homem nenhum falar como aquele homem fala. Nunca vimos homem algum falar como Jesus fala. Jesus pregava com autoridade. Jesus não pregava como os fariseus. Jesus não pregava como eles, não. Jesus pregava, meus irmãos, da forma que ele tinha conhecimento do que estava falando. E este conhecimento chamava a atenção das pessoas, porque ficavam pasmados e procuravam ouvi-lo falar. Jesus pregava com autoridade, com conhecimento, com força, com entendimento do que estava falando. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Então, meus irmãos, o que acontece é que os fariseus, eles ficaram muito irados com o porquê os soldados não o levaram até ele. Nicodemos, um daqueles que foi ter com Jesus à noite, para falar com Jesus a respeito do nascer de novo. Ele então discutia com os fariseus e dizia: a nossa lei não pode julgar ninguém sem ao menos tê-lo ouvido. Porque aqueles homens queriam a qualquer custo prender ou matar a Jesus. Eles queriam a qualquer custo matar Jesus. Mas Nicodemos começava a discutir com eles e dizia: a nossa lei não pode julgar, não pode mandar condenar ninguém se antes ouvi-lo, sem ter um julgamento.
Então aqueles homens diziam para ele: vê que na Galiléia não surge profeta, tu também fostes enganado por ele? E diz a palavra de Deus que todos foram, depois dessa discussão, para as suas casas. Aí nós chegamos no capítulo 8 do livro de João, quando Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e pela manhã cedo ele voltou ao templo e o povo ali o cercava para ouvir a sua palavra. Jesus então, assentando, os ensinava. Perceba, meus irmãos, que Jesus ele foi para o Monte das Oliveiras antes de ir para o templo pela manhã. À noite Jesus foi orar, foi para o Monte das Oliveiras, ele foi orar, ele foi buscar ao Pai, ele foi se revestir do Espírito Santo, ele foi se encher, louvado seja Deus. E é isso, esse ensinamento que Jesus deixa para nós, meus irmãos, que devemos nos preparar em oração para as dificuldades da vida, para as lutas, para as adversidades que surgirão sobre nós. Devemos entrar em oração, buscar a Deus, estar firmado na sua palavra e firmado em oração. A palavra de Deus diz: orai sem cessar. Jesus orava o tempo todo, a vida dele era uma vida de constante oração. Certa vez ele com os seus discípulos foi para o Monte das Oliveiras, no jardim do Getsêmani, chamou os 3 dos seus discípulos, Pedro, Tiago e João, para orar com ele, e ele então começou ali a orar, pedindo ao Pai que afastasse dele aquele cálice, louvado seja Deus, e ele voltava para os discípulos e encontrava os discípulos dormindo, então despertando ele, dizia: vocês não conseguem ficar orando comigo nem pelo menos uma hora. Vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos interceder, vamos nos preparar para o dia seguinte. É o que Jesus nos deixa como ensinamento. Oremos, buscamos ao Senhor, revestindo da couraça da justiça, do poder de Deus, da oração, porque a oração sustenta o crente, a oração sustenta o servo de Deus, e Jesus se sustentava também em oração, porque ele vivia uma vida de oração, e é isso que ele nos ensina. Ele se preparava para o dia seguinte, orando a noite toda. Glória a Deus. E os escribas e os fariseus, então, meus irmãos, quando foi no dia seguinte que Jesus foi para o templo para pregar, então as pessoas aglomerando-se junto a ele, e ele então, aproveitando, assentando, os ensinava, pregava a sua palavra. E de repente os escribas e os fariseus apanharam uma mulher em flagrante adultério e saíram arrastando e colocaram ela no meio aonde Jesus estava. E disseram: mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, Moisés manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? Aleluia! Veja, meus irmãos, que os fariseus, eles tentaram fazer com que Jesus caísse em uma armadilha. E os fariseus prepararam um laço para pegar Jesus em alguma falha. Eles tentaram, pegando esta mulher em adultério, levando até Jesus para que ele julgasse essa mulher, para que ela fosse apedrejada, morta, apedrejada. Isso tinha um laço, eles macunavam de todas as maneiras contra Jesus, para pegar Jesus em alguma falha. E diziam eles: mestre, essa mulher foi pega em adultério. Na lei, Moisés nos manda que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes?
Veja, meus irmãos, que na lei de Moisés manda apedrejar o adúltero e a adúltera, ou seja, manda apedrejar os dois, sem contar que Jesus ele pregava o amor, meu irmão. Jesus pregava as bem-aventuranças, Jesus pregava a paz, Jesus pregava, meus irmãos, louvado seja Deus, o perdão. E se mandasse apedrejar a mulher, ele se igualaria aos fariseus, ele se igualaria àqueles homens, perdendo a sua credibilidade. Porém, se ele falasse para não apedrejar, ele era tido como um enganador que não conhecia a lei de Moisés. Em Levítico, no capítulo 20, no verso 10, a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o homem que adulterar com a mulher de outro, do seu próximo, certamente morrerão tanto o adúltero quanto a adúltera. Ali eles estavam levando só a mulher para ser apedrejada. Contudo, existia outro porém, meus irmãos, que Jesus, ele se mandasse apedrejar a mulher, ele seria acusado de homicídio. Porque só os romanos, eles poderiam julgar e condenar alguém à morte. Os judeus estavam sendo regidos pelas leis de Roma. Eles obedeciam às leis de Roma, eles não tinham autoridade para mandar matar ninguém. E então eles pegam isso, a lei de Moisés, e levam até Jesus, a mulher, para ela ser apedrejada. Se Jesus então condena a mulher, ele seria condenado porque mandou matar alguém, seria condenado por homicídio. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Observe no Evangelho de João, no capítulo 18, verso 31, que Pilatos ele tenta devolver Jesus aos judeus, porque Pilatos ele não encontrava nada que condenasse Jesus à morte. E ele então dizia para os judeus: julguem vocês mesmos das suas próprias leis. E aqueles homens então responderam a Pilato dizendo: nós não temos autoridade para matar ninguém. Veja que eles já sabiam que eram regidos pela lei de Roma. Eles procuravam, eles macumunavam para tentar matar Jesus, para pegar Jesus em alguma falha. Eles diziam: a nós não é lícito tirar a vida de ninguém. Veja, irmão. Eles sabiam disso. E então colocavam Jesus numa interrogação. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aí agora, irmão, eu pergunto. E agora? Se condena, fere a lei de Roma e Jesus é acusado de homicídio. Se ele condena, ele se igualaria aos fariseus, perdendo a sua credibilidade. Se ele não condena, ele fere as leis de Moisés e é tido como enganador, não conhecedor das leis. Mas, porém, meus irmãos, os fariseus, eles não entendiam e não sabiam que quem escreveu a lei nas tábuas de Moisés com o próprio dedo foi o Senhor Jesus. Aleluia. Veja quando Jesus se abaixa e com o seu próprio dedo ele escreve na terra, ele está dizendo o seguinte, que para aqueles fariseus que quem escreveu nas tábuas de Moisés foi Jesus, a própria lei.
Porque quando os fariseus levaram a mulher até Jesus e ela chegando lá, eles disseram: esta mulher foi pega em flagrante adultério. Na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que tens a dizer, Jesus? Jesus, então, olhando para eles de uma forma como que querendo apaziguar os ânimos, pois estavam todos nervosos, querendo apedrejar a mulher, ele então, num gesto, ele se abaixa e com o seu dedo começa a escrever na terra. Este gesto, meu irmão, ele está dizendo: quem escreveu a lei foi eu. Como é que vocês querem me pegar na lei que eu mesmo escrevi? Louvado seja o nome do Senhor. Ele está dizendo para os fariseus que quem escreveu nas tábuas de Moisés com o próprio dedo foi ele, meu irmão. E agora, como pegar Jesus na lei se ele mesmo escreveu a lei juntamente com o Pai e com o Espírito Santo? Glória a Deus. Aleluia. Veja o que Jesus disse em João no capítulo 10, no verso 30. Eu e o Pai somos um. Se Ele e o Pai são um só, meus irmãos, nós acreditamos e entendemos que quem escreveu na lei, nas tábuas de Moisés, foi Jesus, o Pai e o Espírito Santo junto, porque eu e o Pai somos um, assim disse Jesus, louvado seja Deus. Foi Ele quem escreveu nas tábuas de Moisés. E agora os fariseus querem pegá-lo em alguma falha. Aleluia! E como achar, irmão, falhas naquele que escreve a própria lei? Jesus, no seu gesto de se abaixar e escrever com o dedo na terra, ele estava dizendo para aqueles homens que ele é a própria lei. Ele é a palavra, meu irmão, louvado seja Deus. Pois certa vez Jesus disse aos fariseus lá em João no capítulo 8, no verso 57, antes que Abraão existisse, eu sou. Ou seja, meus irmãos, eu entendo que antes que a lei existisse, Jesus é. Aleluia. Mas os fariseus, eles continuavam insistindo e dizendo: e tu, pois, o que dizes? Jesus, então, irmão, ele levanta-se, olha para eles e responde: aquele dentre vós que não tiver pecados, seja o primeiro que atire uma pedra contra ela. Foi uma resposta que pegou a todos no contrapé. Eu pergunto: quem ali, meu irmão, não tinha pecados, a não ser Jesus, o único que não tinha pecado? Aqueles homens estavam doidos para apedrejar e pegar Jesus ao mesmo tempo. Quem dentre eles que estavam com sangue nos olhos para apedrejar aquela mulher não tinha pecados? Quantas vezes nós condenamos alguém pelos seus atos e não olhamos para os nossos erros, meus irmãos? Julgamos os outros e não julgamos a nós mesmos. Eu mesmo, outro dia, condenei um ato de um amigo e irmão. Quando ele postava alguma coisa, eu fui logo apontando. Isso, meus irmãos, me mostra que é muito fácil julgar as atitudes dos outros e não ver os meus próprios erros, as minhas atitudes. Aleluia! Então, foi isso que Jesus deixou como ensinamento para nós, quando ele fala para os fariseus: quem dentre vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra contra ela. Quem nunca pecou, meu irmão? Quem nunca errou? Quem está sem pecado?
Aí eu te faço outra pergunta: quem precisa de perdão? Todos nós precisamos do perdão de Jesus. Porque, meu irmão, se você nunca pecou, então você pode atirar a primeira pedra. Mas, meu irmão, eu tenho certeza que você precisa olhar para os seus erros antes de condenar alguém. Você vai ver que você vai precisar do perdão de Jesus. Veja que depois disso, Jesus volta e abaixa-se e escreve na terra com o seu dedo. Agora veja o ato de Jesus de se agachar novamente. Ele volta a escrever na terra e nos traz outro ensinamento. Neste gesto, Jesus estava dizendo que aquela vida de pecados daquela mulher, ele tinha poder e autoridade para apagar os seus pecados e escrever novamente na vida dela uma nova história. Veja que a primeira vez ele se agacha dizendo: eu escrevi a lei. Sou eu a própria lei. Agora ele se agacha novamente escrevendo na terra e dizendo: isto aqui é a terra, eu apago os seus pecados, eu apago a sua história velha, agora eu escrevo uma nova história para a tua vida. É isso que Jesus está querendo te dizer, meu irmão, que ele escreve uma nova história para você, ele escreve uma nova história na tua vida. Basta você crer e entender e pedir o perdão dos teus pecados, porque ele perdoará os teus pecados e escreverá, aleluia, na tua vida uma nova história. Aleluia, louvado seja Deus. Jesus começa a mudar a história daquela mulher. Jesus estava perdoando os pecados, mudando a sua vida, transformando a história daquela mulher. Assim ele quer fazer com a tua vida. A Bíblia nos fala no livro de Isaías, no capítulo 1, no verso 18, ainda que seus pecados sejam como a escarlata. Escarlata é um tom avermelhado. Eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, carmesim é um tom mais forte do vermelho, eles se tornarão brancos como a pura lã. Jesus pega os nossos pecados, meus irmãos, e joga nas profundezas do mar, para nunca mais lembrar deles. Louvado seja Deus. Aleluia. Em Miqueias, no capítulo 7, verso 19, apenas a parte B, diz o seguinte: tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Em Isaías, no capítulo 43, verso 25, diz: eu mesmo sou aquele que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Aleluia. Jesus, ele apaga as tuas transgressões, remove todos os teus pecados, limpa toda aquela sujeira e te transforma numa nova vida, escrevendo uma nova história da tua vida, fazendo você uma nova criatura. Aleluia. João Batista, meu irmão, quando ele pregava percorrendo toda a vizinhança do Jordão, ele pregava o batismo do arrependimento. Ele dizia: arrependei-vos e crede no Evangelho. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E hoje Jesus chama você, meu irmão, ao arrependimento. Esta é a mensagem. Jesus está chamando você ao arrependimento. Louvado seja o seu nome. Jesus quer apagar os teus pecados e escrever na sua vida, meu irmão, uma nova história.
Aleluia, assim como ele fez na vida daquela mulher, ele apagando os seus pecados e começando a escrever uma nova história na vida dela, ele quer fazer com você, apagar os teus pecados e na tua vida escrever uma nova história. Jesus, meu irmão, ao se agachar e escrever na terra com o seu dedo novamente, ele está dizendo àquela mulher que tudo agora se faz novo. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, verso 17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Agora ele escreve uma nova história para a vida daquela mulher. E assim ele quer fazer com você. Escrever na tua vida, meu irmão, uma nova história. Não importa, meu irmão, o montão de pecados que você tem, pois basta você se arrepender e crer no coração que Ele é poderoso para perdoar os teus pecados. Aleluia! Ele perdoará os teus pecados e escreverá na tua vida uma nova história. Quando todos que estavam ali querendo apedrejar aquela mulher foram embora, porque Jesus, ao levantar-se, dizia para eles: aquele dentre vós que não tiver pecados, que seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então eles foram pegos de jeito e não tinham como apedrejar a mulher, soltaram suas pedras e começaram a sair de um a um. Diz a palavra de Deus que ao começar pelos mais velhos foram embora. E foram todos embora e ficou apenas Jesus e a mulher. Então Jesus, ele pergunta para aquela mulher: louvado seja Deus, mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde estão os teus acusadores? Veja que Jesus chama ela de mulher. Os fariseus, os escribas, a multidão que estava ali, estava chamando de pecadora, estava chamando ela de prostituta, de adúltera, mas Jesus, aleluia, ao ela se encontrar com Jesus e ele perdoar os seus pecados, ele olha para ela e diz: mulher, aleluia. Agora muda, meu irmão, o tom. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Aleluia, aleluia. Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém. Jesus então responde para ela: eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Esta é a importância. Vai e não peques mais. Deixe, abandone sua vida de pecado, abandone sua vida, aleluia, de pecado e transforme-se numa nova vida, nova criatura. Louvado seja Deus. Deixa Deus te usar, deixa Deus mudar a tua história, escrever um novo rumo na tua vida. Aleluia. Jesus, ele apagou os pecados daquela mulher. Jesus mudou a sua vida, escrevendo um novo capítulo na sua vida, na sua história. Assim mesmo Jesus quer fazer com a tua vida. Assim mesmo Jesus quer fazer com você. Ele quer apagar os teus pecados, mudar a sua vida, escrever na sua história um novo capítulo. Glória a Deus. Pois, meus irmãos, só Jesus ele tem o poder e tem a autoridade para perdoar pecados. Ele certa vez
falou aos fariseus quando ele estava lá em Cafarnaum e levaram um paralítico para ser curado. Então Jesus, quando viu aquela cama descer e chegar próximo a ele, ele então diz para aquele homem: qual é mais fácil? Aliás, ele fala para a multidão, porque os fariseus e os escribas estavam arrazoando no seu coração, estavam murmurando, e ele então, sabendo disso, dizia: qual é mais fácil? Dizer: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te e anda. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder e autoridade para perdoar pecados, disse aquele paralítico: levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Ele curou aquele homem, e aquele homem, ele perdoou os seus pecados. Ele perdoou aquela mulher e mudou a vida dela, transformando-a e dando uma nova história, escrevendo uma nova história, um novo capítulo para a sua vida. Jesus, ele traz o perdão para os nossos pecados. Assim ele trouxe o perdão para aquela mulher. E Jesus, hoje, ele quer te perdoar. Jesus, ele quer te transformar. Jesus, ele quer mudar a tua vida, mudar a tua história. E se você crer, aleluia, como diz as Escrituras, você será perdoado dos seus pecados. Ele sarará as tuas feridas e transformará a tua vida e escreverá uma nova história para você. Jesus, ele quer escrever uma nova história para a tua vida. Então, meus irmãos e amigos, você ouvinte da palavra de Deus, eu te digo: entregue-se para Ele, entregue-se a Jesus, e você vai ver que Jesus, ele escreve uma nova história para você, te dará uma nova vida, um novo rumo, aleluia. Só Ele tem o poder e a autoridade para perdoar os teus e os meus pecados. Entregue-se a Ele enquanto há tempo. Veja o que está acontecendo no mundo todo, meus irmãos, mas devemos nos arrepender, entregar a nossa vida a Jesus, porque Ele mudará e transformará a nossa vida, escrevendo na nossa vida uma nova história. E assim que Ele quer fazer com você, meu irmão, escrever na tua vida uma nova história. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa enriquecer a tua vida, que você possa entender que só Jesus traz o perdão dos nossos pecados. Só Jesus pode perdoar nossos pecados. Ele pode transformar a nossa vida e mudar a nossa história. Que Deus possa te abençoar. Agradeço muito a você, meu irmão, que teve a paciência de escutar essa mensagem, de estar aí comigo. Que Deus possa te abençoar. Fica na paz do Senhor.